Glória a Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor, podeis tomar seus assentos. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos o Senhor. É muito bom, numa terça-feira de feriado, o nosso dia, como disse o nosso pastor presidente. Obrigado, pastor Abneir, pela oportunidade, pastora Meire, aos meus colegas, pastores, que Deus abençoe. Pastor, antes de entrar na palavra, eu gostaria, o senhor já vai sair daqui a pouco, com certeza a pastora Meire deve ir com o senhor, mas eu gostaria, pastora Meire, que a senhora segurasse isso aqui para mim, por favor. Segure, tá bom? Eu quero dar um testemunho antes de, posso? Numa construção, se começa sempre por baixo. Mas eu vou começar uma construção hoje por cima, pelo telhado, ele vai cair. Mas não tem nada não. Depois o senhor vai ver que vai ficar tudo em ordem. Porque quando o pastor Benaí não está gostando, ele bate as mãos assim, ó. Não bata as mãos, tá? Espere chegar ao final. Não é verdade? Observe. Meus amados, para quem não me conhece, eu sou o pastor Alto Lopes. Aí a senhora pode ir mudando as fotos, tá? Fui por 17 anos presidente de um grande campo. Eu tinha minha poltrona, uma multidão. Eu tinha um ônibus com a minha foto, que me levava junto com a minha comitiva quando eu ia para alguma igreja. O que eu estou narrando, a pastora está vendo ali. Só que eu tive uma experiência com Deus quinta-feira, no meu ID. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou líder de um ID. E eu estava compartilhando com a pastora Meire sobre o ID. Ela disse, pastor Aldo, já tem de multiplicar. E eu disse, não, faltou 5 pessoas. Só que tinha uma pessoa do ID, eu não vou citar o nome dessa pessoa, porque eu não pedi autorização para falar. Mas pastor, quinta-feira ela não foi. E eu, sentado, olhando sempre para o portão, e o ID começou, e eu olhando para o portão, na expectativa de ver aquela irmã entrar, mas ela não chegou. E por muito tempo eu não sentia o amor por uma alma. Eu ficava esperando que a irmã entrasse, porque se ela entrasse pelo aquele portão, eu ia saber de uma coisa: ela venceu mais uma semana, porque essa irmã luta contra uma enfermidade, ela luta contra um câncer. E eu queria tanto que ela entrasse. Você sabe o que é sentir saudade de uma alma? Você sabe o que é sentir? Você sabe o que é sentir saudade de uma vida? É isso. Nós servimos um Deus que é grande, que é poderoso. Isso é fato. Mas o Deus que eu quero falar nesta noite é o Deus
pequenas coisas nas nossas vidas. Eu quis começar essa palavra contando esse testemunho, porque muitas vezes a gente se apega, pastora Mary, em coisas muito grandes, e nas coisas pequenas é que Deus faz coisas grandes. Porque tudo começa pequeno, para que mais tarde se torne grande. Por favor, o Deus das pequenas coisas da vida. Profeta Zacarias, capítulo 4. Eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Zacarias, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10. Obrigado, meu amado. Assentados, quietinhos, do jeito que vocês estão. A palavra de Deus diz assim: ainda me veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos acabarão. Ele vai começar e vai terminar. E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois por estes sete se alargarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Amém. Servimos um grande, poderoso Deus. Isto é fato, isso é verdade. Que opera segundo a sua sabedoria e vontade. Mas Ele também é o Deus de pequenas coisas. De pequenas coisas. No texto que eu li, o profeta Zacarias profetiza para uma Israel vindo do cativeiro, conduzido por Zorobabel. E eles dizem, o Senhor diz através do profeta: quem não sabe valorizar as pequenas coisas, vão ter de assistir esta obra concluída, esta obra realizada pelas mesmas mãos que começou. Lendo este texto, eu me fiz várias perguntas. Eu pude aprender algumas lições desse Deus de coisas pequenas, sendo um Deus grande e poderoso. Quem era o menino dos 5 pães e 2 peixinhos? Quem era ele? O que fazia? Quem eram seus pais?
Pastor Murilo, fui buscar respostas, pesquisei. E nada encontrei, a não ser um menino com 5 pães e 2 peixinhos, que estava no lugar certo, na hora certa, com Deus certo. Mas que muitas vezes nós não damos muita ligança, porque muitas vezes nós não paramos para pensar na história desse menino. Um menino que não teve o seu nome revelado, a sua genealogia, a sua história, mas um menino que marcou a vida de 12 discípulos, um menino que marcou uma multidão, um menino que foi usado na mão do Todo-Poderoso para mostrar que Deus abre porta onde não tem porta, que Ele pode trazer, saciar uma multidão com pouco, que Ele é resposta de oração. Esse menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas colocou na mão certa. Quem era o dono da casa que Jesus realizou a ceia? Quem era, pastora Meire? Você já parou para se perguntar? Também fui atrás e nada encontrei. Só encontrei características, e elas falam muito melhor do que o nome. O dono da casa que Jesus realizou a ceia, ele não era rico, ele não era importante. Por que você diz isso, pastor? Porque ele mesmo estava carregando água para a casa dele. O dono não fazia isso, quem fazia era empregado. Então ele não tinha empregado, pastor. Mas ele abriu a porta da casa dele para a ceia do Senhor. Mas vamos para frente, depois a gente vai voltar um pouquinho. Quem era o dono do jumento, do jumentinho que Jesus subiu para entrar em Jerusalém? Quem era o dono? Não se sabe. Se sabe que havia uma profecia em Zacarias 9:9, que esse jumentinho serviria para que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entrasse em Jerusalém montado nesse jumento no meio da multidão. Isso se sabe. Mas não se sabe quem era o dono. Mas ele tinha um dono. E o dono levou ele naquela manhã e colocou naquele lugar e atou o jumento naquele lugar. Agora vamos lá. Vamos retroceder. Vamos para o menino de novo. Esse menino, sem saber, colocou na sua mochila 5 pães e 2 peixinhos, mas ele não tinha ideia que ele ia ser usado por Deus para alimentar uma multidão. Você já parou para pensar que você não precisa ser um grande pregador, um teólogo, ter um português perfeito, uma narrativa, para você sacudir com pessoas e mexer com o reino do céu? Eu entendi isso quinta-feira, pastor. Que eu não preciso de multidões para me mover o reino. Eu preciso somente cuidar de uma alma. Já vale mais do que o mundo todo. Você já parou que você pode ser um líder de ID?
Você já parou que você pode levar uma palavra numa casa, numa quinta-feira, ou seja na sexta, seja no sábado, não sei que dia é o seu ID? Você já parou para pensar que você pode alimentar uma pessoa com uma palavra? Que você pode ser profeta na vida dessa pessoa? Que você pode dizer para essa pessoa: Jesus te ama? Aquele menino, sem saber, saiu de casa para ouvir Jesus, mas não sabia ele que Jesus ia usar ele para alimentar uma multidão. Deus tem te dado essa palavra, esse pão. Aleluia. Levante o pão, levante o pão. Cadê o seu pão? Essa palavra alimenta. Libera essa palavra para alguém. Fale dessa palavra para alguém. Pregue essa palavra para alguém. Diga para alguém dessa palavra. Porque quando aquele menino deu o pão, ele não sabia que ia ser 5.000. Pastor, a senhora entendeu isso? Um dia uma pessoa falou de Jesus para mim. A senhora viu aí? Mas aquela pessoa que falou de Jesus para mim não sabia que eu ia multiplicar tanto assim. Entenda isso. Você pode estar jogando uma semente que vai virar uma árvore e que vai dar muitos frutos. Esses frutos vão ter semente, e essas sementes vão virar outras árvores e outros frutos. Aleluia. Quando a igreja entender isso, seremos a maior potência mundial. Porque somos pequenos, mas servimos um Deus grande. Quem era o dono da casa? Quem era o dono da casa? Não era rico, não era importante, ele não tinha funcionário, mas ele abriu a porta da sala dele, a sala maior que tinha, para realizar a ceia do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que você pode acolher Jesus na sua casa? Você já parou para pensar que você pode ter um ID na sua casa? Pastor Abinei, antes que o senhor saia, imagine se cada um aqui abrisse a porta e disse assim: Jesus, pode entrar e pode ceiar. Traz seus amigos para ceiar aqui na minha casa. Imagina, pastora Meire, o que isso ia transformar? Imagina o que seria quando nós nos encontrássemos aqui. Era um encontro de poder, de alma, de vida, de pessoas. Aleluia. Ele abriu a porta da sua casa e disse: entra, Jesus, a casa é tua. Não tem um hino assim? Não tem um hino assim, irmã? Pastora, não tem? Pode entrar, a casa é sua. Pois ele disse, esse hino foi feito nesse dia. Descobriram agora, mas ele disse: pode entrar, a casa é tua. Entre os discípulos, pode fazer a ceia. Glória a Deus. Não precisa dizer o meu nome, não precisa pregar o meu nome, não precisa botar o meu nome no auditor. Eu só quero que a minha casa seja bênção para o reino. A sua casa não precisa ser chique, não precisa ser linda, mas precisa ser um pouquinho do reino de Deus. Aleluia. Eu vou falar. Quando eu fui casar com a Bel, está ali, aquela moça linda, quase ruiva, eu disse para ela: eu quero que a minha casa cheire a Deus. Não foi? Eu disse isso. Deixa ele entrar. Abre a porta. Porque Deus quer ceiar. Aleluia.
Louvado seja Deus. Mas tem o jumento. E o jumentinho, pastor? Aleluia. O dono do jumento disse: olha, não precisa fazer propaganda do meu nome não, mas o jumentinho vai estar lá para te servir, Jesus. As minhas finanças precisam servir a obra de Deus. Será que o meu carro serve para buscar alguém e trazer para a igreja? Será que o meu carro serve para mim levar alguém do meu ID na sua casa? Ou buscá-lo? Aquele homem colocou o jumentinho à disposição de Jesus. Pode usar, é novinho. Era novo, era zero. Quando é velho a gente dá, não é? Quando é velho todo mundo pode usar, mas novo não. Ele disse: não, mas o meu é novo. Novinho. A Bíblia diz que ninguém tinha montado naquele jumento. Era zero quilômetro. Jesus, pode usar. É para o reino. Esse jumentinho aí é para o reino. É para Deus ser glorificado. É para a obra do Senhor. É para Deus ser exaltado. Pode usar. Eu investi. Eu estou investindo no reino. Aleluia. E quem vai montar nele é o Rei dos Reis. Pode usar. Está aí, Jesus. É para ti. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Que você pode ser uma bênção? Aleluia. O Deus de coisas pequenas da vida. Nós não vamos ver coisas grandes, só coisas pequenas. Zorobabel era um rei. E ele foi escolhido para fazer o templo. Era coisa... Ele colocou a primeira pedra. Não se precipite. Tudo começa pequeno mesmo. Não é, pastor Carlos Aurélio? Tudo começa pequeno. Nada começa grande. Mas permaneça firme. Porque quem dá o crescimento é Deus. É o Senhor que te faz crescer. Permaneça firme e constante. Quando Deus diz para ele: coloca a primeira pedra. Eles estão vindo de um cativeiro, pastor Carlos Aurélio. Eles estão vindo com a autoestima abalada, sem dinheiro, sem clamor. Pastor Laudemir, eles estão vindo como escravo, com as suas forças reduzidas, sem finança. E Deus diz: começa a obra. Começa a reconstrução do templo. E Zorobabel coloca a primeira pedra. Aí alguém ri, alguém zomba, alguém critica, alguém se levanta contra. Aí Deus usa o profeta e disse: quem não valoriza as pequenas coisas vão ter de ver o plumo na mão de Zorobabel, porque quem começou vai terminar. O Deus que começou a boa obra, esse há de concluir. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Pastor, mas estão zombando, estão dizendo que eu não vou dar conta. Ei, você dá conta porque é Deus na sua vida, porque é Deus no controle, porque é Deus te conduzindo, porque é Deus te dirigindo, porque é Deus abrindo porta, é porque é Deus criando situações. O templo é concluído. E sabe o que acontece? Alguém diz: mas não é igual de Salomão. Pastor Murilo, eles começaram a dizer: não tem o mesmo glamour do templo de Salomão. Cadê a riqueza que tinha no templo de Salomão?
Deus dá uma resposta e usa o profeta e diz, o profeta Ageu, e diz ao povo: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Porque a glória da primeira casa era de homens, a glória da primeira casa era de Salomão, a glória da primeira casa era da riqueza, da prosperidade que vocês trouxeram do Egito. A glória da segunda casa é minha, é de cima, é do trono, é do reino, é de Deus, não é de homem, não é do Egito. Oh, aleluia! A glória é de Deus. A glória não veio do Egito, o ouro não veio do Egito. Essa casa vai brilhar com a minha presença. Por isso ele diz que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. O Deus de pequenas coisas. Aleluia. Salmo 119. Versículo 14, ou 141, 142 e 143. A Bíblia diz assim: pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos, ou das suas verdades. A tua justiça é justiça eterna. A tua lei é a verdade. Tribulação, angústia me apoderaram de mim, me cercaram, me afogaram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. O Salmo 119 é um dos salmos mais grandioso, riquíssimo em conhecimento e alimento de alma, como nenhum outro salmo. Não se sabe de certo quem é o escritor do Salmo 119. Alguns acham que é Davi, outros acham que é Daniel, outros acham. E assim se varia entre quem é o escritor deste salmo. Eu sei de uma coisa: este salmista diz o seguinte: eu sou pequeno, mas sou adorador. Eu sou pequeno, mas sinto prazer na presença dele. Porque é melhor ser pequeno e ser adorador do que ser grande e incrédulo. É melhor, pastor Murilo, ser humilde e pequeno do que grande e soberbo, orgulhoso, metido. O salmista, este salmista, ele diz o seguinte: mesmo cercado por críticas, por lutas, eu sinto prazer na tua lei. Eu me regozijo, eu me alegro, eu fico feliz,
eu te glorifico. Porque o homem que não sabe reconhecer o que Deus faz por ele, ele não sabe se alegrar em Deus. É como o boi que come do capim. Solta o boi no meio de um pasto. Entre os pastos nascem umas florzinhas amarelas tão lindas. Pastora Elisama, nasce umas florzinhas lindas no meio do pasto, mas o boi não sabe discernir. E sabe o que ele faz? Ele pisa, ele passa por cima, porque ele só come o capim, ele quer saber do capim. O homem que não sabe reconhecer o que Deus faz por ele, o homem que não sabe reconhecer a grandeza de Deus, ele não sabe dar valor, ele não sabe ser grato pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus fez, pelo que Deus está realizando e pelo que Ele vai realizar. Lembra de onde tu estava, de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. No teu coração precisa ter gratidão. Foi isso que o salmista Davi, ele disse: eu tenho gratidão pelo que tu é, pelo que tu faz, pelo que tu representa, pelo que tu fez na minha vida. Eu sou grato a ti. Aleluia. Eu reconheço isso. Porque o homem que não sabe reconhecer o que Deus faz, não sabe se alegrar nele. Aleluia. Louvado seja Deus. Pequenos, mas confiantes. Lucas capítulo 12, versículo número 32. Diga comigo: eu sou pequeno, mas herdeiro do reino. Não temas, ó pequeno rebanho. Oh glória. Porque o vosso Pai agradou de vós, agradou, e dar-vos o reino. Pequeno rebanho. Jesus está aqui nesse texto dando uma aula para os discípulos e falando do cuidado de Deus. Deus cuida dos lírios mais do que de Salomão. E ele começa então a narrar. Pastor Murilo, pastor Laudemir, ele começa a narrar, contando a história dos pássaros e mostrando o valor que um ser humano tem para Deus. E no final de toda essa narrativa, ele diz: olha, o importante é o reino. Buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E os discípulos se sentindo na sua pequenez, se sentindo pequeno, ele diz então nesse texto: pequeno rebanho, pequeno rebanho, o Senhor se agradou de ti, por isso tem vos dado o reino. Aleluia. Olha aqui para mim, olha para mim, por favor, igreja aqui presente, vocês que estão pela internet, olha aqui para mim. Você tem, Deus te deu o reino como herança. Aleluia. Tu pode ser pequeno, tu pode não ter um nome muito conhecido na humanidade, mas o Senhor te agradou de ti e te deu o reino. Tu é parte do reino. Deus te estabeleceu no reino. Aleluia. Ele disse para os seus discípulos: o Senhor tem entregue na mão de vocês o reino. Aleluia. Louvado seja Deus. Somos herdeiros, pequenos aos olhos do mundo, mas herdeiro do reino do céu. Tu já imagina o que é isso? Aleluia. Oh, pastor Murilo, eu e o senhor não merecemos, mas Deus nos deu o reino. E um dia a trombeta vai tocar, as portas vão se abrir e nós vamos entrar os portões eternos. Eu acho linda essa catedral, eu acho magnífica.
Agora imagina o céu, aquelas portas enormes se abrindo, pastor, e a gente entrando triunfante, cantando ao Senhor, dizendo: venha o herdeiro do reino, aleluia, louvado seja Deus. Você faz parte disso, entenda isso, viva isso. Você tem o reino como herdeiro, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um pequeno quarto do milagre, meu Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Faça-lhes, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, recolherá ali. Uma certa mulher tinha o prazer de receber na casa dela um profeta. E numa noite, no jantar, ela teve uma ideia e compartilhou com seu marido. E disse assim: meu amor, o que é que o senhor acha de nós construirmos um quarto pequeno? Olha como desenrola essa história. Um quarto pequeno, em cima do muro, quer dizer, na divisa. Nós vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando esse homem de Deus passar por aqui, ele pode ir lá e descansar nesse pequeno quarto. Sunamita construiu um pequeno quarto para o homem de Deus. Aquilo se tornou o seu milagre. Ela não sabia que ela estava construindo o maior palco de milagre que ia acontecer na sua vida. Pastor Carlos Aurélio, ela nunca passou pela cabeça que ela estava construindo o maior palco aonde ia se manifestar a glória do Deus de coisas pequenas. Porque foi nesse quarto que essa mãe teve a maior experiência com Deus de milagres. Foi neste pequeno quarto que ela teve a sua maior experiência como serva de um Deus vivo. Foi nesse quarto que ela teve resposta de suas orações, pastores aqui. Foi nesse quarto que ela viveu a sua maior experiência, a sua maior alegria, depois de ter passado a sua maior angústia. Porque foi nesse quarto que nos seus braços, ela levou o seu filho morto. Foi nesse quarto que ela deposita naquela cama um filho sem vida, seu único filho. Ela não tinha 2, ela não tinha 3, e mesmo se tivesse, era uma dor incomparável. Naquele pequeno quarto, em cima daquela cama que um dia ela planejou, ela deposita o seu filho morto. Ela viveu naquele pequeno quarto o seu maior drama, a sua maior angústia, o seu maior sofrimento. Foi olhar para o seu filho morto e dizer: fica aqui, meu filho,
Eu não tenho tempo para chorar. Eu não tenho tempo para lamentar. Eu não tenho tempo para velar. Eu vou ali atrás de um homem que é o dono desse quarto. Eu vou ali conversar com o homem que é dono dessa cama. Eu vou ali conversar com o homem que é o dono desse lampião que está iluminando o teu corpo aqui. Fica aqui, filho, fica aqui. Fica aqui que eu vou ali. E ela foi lá, atrás do profeta. Disse: profeta, vem cá, porque vai ter um culto lá naquele quarto pequeno. Vai ter um culto, bora lá. Ele disse: mas como é que tá? Tá tudo bem. E o menino tá bem. Bora lá no quarto que vai ter culto hoje lá. Hoje vai ter culto naquele quarto. Aleluia. O profeta entra. O menino está sobre a cama dele, gelado e duro. Aleluia. Ela está vivendo agora a maior experiência no pequeno quarto. Ela está recebendo dentro de um pequeno quarto um Deus de coisas grandes, um Deus de coisas extraordinárias, um Deus de coisas tremendas. Ei, não se preocupe, porque Ele é grande, mas Ele entra nesse quarto pequeno e faz o milagre acontecer. Ela não sabia, mas ela estava vivendo. Ela estava vivendo o grande dia dela no pequeno quarto. E a Bíblia diz que o profeta deita sobre a criança e Deus ressuscita. Aleluia. O que dia foi só uma ideia. O que um dia foi só um pequeno quarto, uma simples cama, uma simples mesa, um simples candeeiro, uma simples cadeira, se tornou um palco de milagre até hoje. Hoje se prega essa mensagem, hoje se fala desse milagre. E ela não sabia, pastor Carlos, que ela estava construindo o maior palco da história da vida dela. Porque o nosso Deus é grande, mas opera em coisas pequenas. Para encerrar, de repente, você está aí na sua pequenez, dizendo: eu não sou líder, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ei, Deus quer te usar na tua pequenez, porque o nosso Deus é Deus de coisas pequenas. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que nesta noite, ao retornarmos para os nossos lares, essa mensagem palpite em cada coração, sabendo que tudo começa pequeno quando se refere ao reino, a vitória é certa. Amém e amém.